Enfrentei um saci. Eu enfrentei um saci uma vez. Sempre que falo isso, as pessoas riem na minha cara. Algumas fingem interesse, outras dizem que eu estava bêbado ou drogado. Mas ninguém leva a sério. Talvez seja melhor assim. Talvez seja mais seguro que ninguém acredite, porque o que aconteceu comigo naquela noite não deveria ser lembrado, muito menos repetido. Era uma madrugada de sexta para sábado, quase 4 da manhã. Eu voltava de um rolê na casa de um amigo. Não estava bêbado, nem chapado, só cansado e com a mente pesada pelo silêncio das ruas. Quem anda a pé de madrugada sabe. Tem um silêncio diferente, mais grosso, quase sólido, como se a cidade adormecida respirasse devagar, pronta para te engolir se você fizesse barulho demais. O caminho mais rápido para minha casa passava por um terreno abandonado, onde antes funcionava uma madeireira. A empresa faliu fazia anos, deixando só galpões quebrados, troncos apodrecidos e uma mata que cresceu em volta, engolindo tudo. Durante o dia, era até movimentado. Molecada jogando bola, soltando pipa, curiosos explorando as ruínas. À noite, uns caras se juntavam para fumar, beber, contar vantagem. Mas às 3:30 da manhã, o lugar estava morto. Morto e escuro. Meu celular descarregou bem na entrada do terreno, me deixando sem música, sem lanterna, sem distração. Fiquei só eu, o copo Stanley com um resto de suco e o silêncio. Respirei fundo e pensei, é só atravessar, 10 minutos e tô em casa. Dei uns passos e percebi que os postes de luz não iluminavam direito dentro da mata. A luz laranja mal alcançava a estrada de terra. O resto era sombra, com árvores altas que se inclinavam como se quisessem me cobrir. Tentei não dar bola, mas cada estalo de galho soava mais alto do que devia. Foi então que ouvi a primeira risada. Era aguda, infantil, mas não alegre. Não era riso de criança brincando. Era riso de quem gosta de ver os outros com medo. Parei na mesma hora. "Alguém aí?" Gritei, forçando a voz a não tremer. Nenhuma resposta. Só o eco da minha própria voz. Respirei fundo e continuei andando. 2 passos depois, outra risada. Mais próxima. Meu coração acelerou. Senti um cheiro no ar, estranho, familiar. Tabaco. Não cigarro, não baseado. Era cheiro de fumo de rolo queimado. O mesmo que meu avô usava no cachimbo. Forte, amargo, pesado. Mas não havia ninguém fumando. Olhei para os lados tentando achar algum vulto. Foi quando algo passou atrás de mim. Rápido demais para ser gente. O vento da passagem bateu nas minhas costas. Arrepiei na hora. Corri. Não pensei, só corri. A visão se fechou como se eu tivesse um túnel na frente. Não olhei para trás. Só ouvi o riso, cada vez mais perto, como se a coisa estivesse se divertindo com a minha corrida. Tropecei num galho, voei no chão e enfiei a cara na grama úmida. A boca encheu de terra e folhas. Tentei me levantar, mas ouvi a risada de novo, dessa vez logo atrás de mim. "Que isso? Quem tá aí?" gritei, cuspindo terra. "Se for roubo, eu só tenho o celular e a carteira. Pode pegar." Silêncio. Então, de repente, ele apareceu. Um moleque. Mas não era um moleque normal. Devia ter o tamanho de um garoto de uns 12 anos, só que o corpo era torto, meio enrugado, a pele escura demais, quase cinzenta. Usava um gorro vermelho que parecia brilhar na escuridão. Tinha só uma perna, mas não era bem uma perna. Era como se 2 pés estivessem fundidos num só membro retorcido. O que mais me assustou foram os olhos, brancos, sem pupila, sem íris, como 2 bolas de vidro leitoso. O ar ficou pesado. Ele me encarava sem piscar. Depois sorriu, e o sorriso era cheio de dentes finos e pontudos. Na mesma hora, lembrei das histórias da minha avó. Ela dizia que o saci existia, que se escondia na mata e fazia travessuras. Mas ela também avisava, se você conseguisse arrancar o gorro dele, ele perdia o poder. E só assim podia ser derrotado. Tremendo avancei. Não pensei em fugir. Alguma coisa em mim dizia que, se eu virasse as costas, nunca mais sairia dali. Ele girou no ar, como um redemoinho. Um vento forte me empurrou contra a árvore. Caí de lado e senti uma dor aguda no braço, como se tivesse levado uma chicotada invisível. Olhei. Havia uma marca vermelha, funda, que queimava como brasa. O saci riu de novo.
Tá com medo, né? A voz veio fina, arranhada, como se viesse de dentro da cabeça. Avancei mesmo assim. Ele pulou para trás, mas estiquei o braço e agarrei o gorro vermelho. Puxei com força. O grito que ele deu não era humano. Era grave, gutural, ecoava como se viesse de dentro da mata inteira. Sem o gorro, ele caiu no chão, se debatendo, como fumaça presa num corpo. O cheiro de tabaco encheu o ar, tão forte que quase me fez vomitar. Sem pensar, abri meu copo Stanley e encostei nele. O corpo começou a se desfazer em poeira negra, sugada para dentro do copo, como se tivesse um redemoinho ali dentro. Tampei rápido. Ainda dava para ouvir batidas, como se algo tentasse sair. Corri até o rio que cortava o terreno e joguei o copo com toda a força. Vi ele afundar e desaparecer na corrente. Respirei tremendo, suado, sem acreditar no que tinha feito. Voltei para casa em choque com o gorro vermelho no bolso. No banho, ainda sentia o cheiro de tabaco impregnado na pele. Quando deitei, fiquei olhando para o teto, sem conseguir dormir, repetindo para mim mesmo: eu matei um saci. No dia seguinte, contei pro meu pai. Ele riu. Você bebeu, né, moleque? Tá vendo coisa? Insisti. Mostrei o gorro. Ele pegou, olhou com desdém e devolveu. Isso aí é pano velho. Você é doido. Mais tarde fui olhar de novo. Só que, no lugar do gorro, havia areia. Areia fina, úmida, como de beira de rio. E naquela noite, sonhei com a risada. No domingo de manhã, acordei com os olhos pesados, como se não tivesse dormido nada. Na verdade, acho que não dormi mesmo. Passei a noite inteira virando de um lado para o outro, ouvindo a risada do saci ecoando dentro da minha cabeça. Aquela risada fina, cruel. Eu fechava os olhos e via os dentes dele, pontudos, brancos demais. Levantei meio zonzo, fui até a cozinha. Meu pai já estava sentado na mesa, tomando café preto e lendo o jornal velho que ainda chegava na porta de casa. Dormiu bem? Ele perguntou sem levantar os olhos. Não, respondi seco. Ele ergueu uma sobrancelha, percebeu meu tom, mas não quis insistir. Coloquei o gorro vermelho em cima da mesa. Ele olhou de relance, franziu a testa e deu uma risadinha. Ainda com essa história? Pai, não é brincadeira. Eu lutei com ele. Eu matei um saci. Ele largou o jornal, me encarou sério e então suspirou. Filho, você chegou tarde, cansado, devia estar sonolento. Talvez tenha visto um mendigo, um moleque, sei lá. Esse negócio de saci é lenda, coisa de criança. Não era gente. Bati a mão na mesa. Eu senti a chicotada, olha-me aqui. Puxei a manga do moletom e mostrei o braço. A marca ainda estava lá, vermelha, como se alguém tivesse batido com vara de marmelo. Ele olhou, mas não disse nada. Só balançou a cabeça e voltou para o café. Deve ter se ralado na queda. Guardei o gorro de novo, com raiva. Quando abri o bolso do moletom à noite, não encontrei mais o tecido vermelho. Só areia. Areia úmida. Nos dias seguintes, a rotina parecia normal. Mas comecei a notar coisas estranhas no bairro. Primeiro foram os boatos. Na padaria, ouvi duas senhoras comentando. Disseram que o menino Davi não voltou para casa sábado à noite. O filho da dona Lourdes? Esse mesmo. Falaram que ele foi brincar na clareira com os amigos, mas sumiu no mato. Meu coração gelou. Continuei andando, mas as palavras grudaram na minha mente. Não era coincidência. Não podia ser. Na terça-feira, voltando do mercado, passei em frente à delegacia. Vi a mãe do garoto na porta chorando, cercada de vizinhos. O delegado, de braços cruzados, tentava acalmar. Ela soluçava. Ele nunca passaria a noite fora. Nunca. Ninguém falava alto, mas todos cochichavam. Foi no terreno da madeireira. Dizem que ouviram risadas no escuro. Cheiro de fumo. Cheiro de fumo. A mesma coisa que eu senti. Naquela noite não aguentei e fui falar com meu amigo Lucas. Ele sempre acreditou nessas coisas de sobrenatural. Quando contei, ele arregalou os olhos. Você tá falando sério? Um saci? Eu vi. Eu segurei o gorro. Eu matei ele. Ele ficou em silêncio um tempo, coçando o queixo. A avó da minha mãe dizia que saci não morre. Você pode prender, pode expulsar,
Mas matar não. Eles sempre voltam. Aquilo me gelou por dentro. E se ele voltar? Lucas me encarou, a expressão séria. Então não foi só o Davi que sumiu. Vai ter mais. Nessa mesma semana já aconteceu outra coisa. Um homem que sempre dormia nos galpões abandonados, o seu Tito, um morador de rua conhecido, apareceu no hospital, cheio de marcas no corpo, como se tivesse levado chicotadas de ponta a ponta, braços, costas, peito. Ele delirava, gritando: "Aquele moleque de um pé só! Ele me atacou! Ele me bateu!" Os médicos diziam que era delírio de bêbado. Mas eu sabia muito bem quem tinha feito aquilo. Aos poucos percebi que o bairro estava mudando. As pessoas evitavam passar perto do terreno. Os moleques já não iam mais soltar pipa lá. Até os caras que fumavam à noite sumiram. Todo mundo cochichava, mas ninguém dizia em voz alta. E eu comecei a sentir que não tinha terminado, que aquilo tinha só começado, e que de alguma forma tudo estava ligado ao gorro que agora era areia no meu bolso. Passei a semana inteira tentando me convencer de que estava tudo na minha cabeça, que o menino Davi tinha fugido de casa, que o seu Tito apanhou de alguém, que aquela risada que ainda ecoava nas minhas noites era só resquício do medo. Mas a cada vez que eu ouvia alguém comentar sobre desaparecimentos, a cada vez que alguém dizia ter sentido cheiro de fumo perto da mata, eu lembrava do gorro que sumiu e virou areia. E a culpa crescia dentro de mim. Na sexta-feira, quase uma semana depois do meu encontro, eu não aguentei mais. Esperei a noite cair, coloquei uma lanterna velha na mochila e fui de novo até o terreno da madeireira. Meu coração batia acelerado já no portão de ferro torto, enferrujado. O vento fazia um barulho estranho ao passar pelos galpões vazios, como lamentos longos. A rua estava deserta. Era como se ninguém ousasse passar por ali depois do pôr do sol. Atravessei a entrada e segui pela estrada de terra que cortava o terreno. Cada passo parecia ecoar mais do que devia. Senti de novo aquela sensação de ser observado. Quando cheguei perto da clareira, parei. A luz da lanterna tremia na minha mão. Havia marcas no chão, como arranhões fundindo terra e pedra. Segui mais à frente e vi algo que me fez gelar. Manchas escuras, secas, grudadas nas folhas. Sangue. Aproximei. Era uma poça irregular, como se alguém tivesse caído ferido ali e depois arrastado o corpo. Segui a trilha e encontrei pedaços de pano, rasgados, encharcados. Reconheci. Eram do uniforme escolar. Engoli seco. Davi, sussurrei. O rastro entrava fundo na mata, mas terminava abruptamente numa árvore enorme. No tronco, arranhões fundos, como se algo tivesse batido ali com força, repetidas vezes. E o mais estranho, marcas circulares de queimadura, como se alguém tivesse pressionado brasa no tronco. O cheiro de tabaco impregnava no ar. Apertei a lanterna. O feixe de luz balançou e por um segundo jurei ter visto algo entre as árvores. Um vulto pequeno, escuro, que desapareceu quando foquei nele. "Tem alguém aí?" Minha voz saiu baixa, falha. O silêncio respondeu, mas um segundo depois, ouvi. A risada. A mesma risada. Mais longe, como se brincasse comigo. "Filho da puta!" murmurei, sentindo a raiva substituir o medo. Comecei a andar, guiado pela risada que se afastava e voltava, como se estivesse me chamando. Me embrenhei mais fundo na mata, e a cada passo, a sensação de que eu estava sendo puxado para dentro de um labirinto sem saída só aumentava. Depois de uns 20 minutos, cheguei ao barracão velho da madeireira, aquele que os moradores de rua usavam às vezes. O portão estava escancarado, rangendo com o vento. Entrei. O lugar cheirava a mofo, mas por cima do cheiro vinha de novo aquele odor de fumo queimado, tão forte que parecia recente. Caminhei devagar, a lanterna iluminando as paredes pichadas. Foi então que vi marcas vermelhas, não pichação, mas mãos ensanguentadas, arrastadas pela parede até o chão. E no fundo do barracão havia algo ainda pior. Uma roda de ossos pequenos, infantis, dispostos em círculo. No meio, carvão queimado. Cinzas, como se alguém tivesse feito um ritual. Minha respiração acelerou.
A mão suava tanto que quase deixei a lanterna cair. De repente, a porta atrás de mim bateu sozinha, com um estrondo que ecoou pelo galpão. "Quem tá aí?" gritei, virando rápido. Silêncio. Só o som do vento entrando pelas frestas. Mas quando voltei os olhos para o círculo de ossos, juro que vi uma fumaça negra se levantar das cinzas, formando o vulto de uma criança que sorria sem dentes. Em seguida, a fumaça se desfez. Saí correndo do barracão, tropeçando, sem olhar para trás. Só parei quando cheguei de novo na rua iluminada pelos postes. Minhas pernas tremiam, meu peito doía. Naquela noite, não dormi. Só fiquei deitado, ouvindo, de novo e de novo, o som da risada ecoando na minha cabeça. E percebi uma coisa. Eu não tinha matado o Saci. Eu tinha libertado ele. Depois daquela visita ao terreno, eu sabia que não conseguiria mais viver como antes. Toda vez que fechava os olhos, via o círculo de ossos, o sangue seco nas folhas, a fumaça rindo. Eu não tinha mais dúvida, aquilo era real. O Saci existia, e eu tinha soltado ele no mundo. Nos dias seguintes, o bairro ficou diferente. As pessoas sussurravam nas calçadas, mas ninguém falava abertamente. Os pais começaram a proibir os filhos de irem jogar bola na clareira. Até a polícia passou a dar volta no quarteirão, mas nunca entrava no terreno. Parecia que todos sentiam que ali dentro havia algo que não podia ser enfrentado. Na quinta-feira já passava das 11 da noite quando ouvi gritaria na rua. Corri até o portão. Uns vizinhos estavam reunidos, olhando em direção à entrada do terreno da madeireira. 2 homens apareceram cambaleando, descendo pela estrada de terra. Um deles sangrava muito, o rosto desfigurado, os braços cobertos de cortes profundos. O outro estava em choque, andando como se não soubesse onde estava. "Chama a ambulância!" alguém gritou. Corri junto com os outros para ajudar. O ferido caiu no chão, gemendo. Quando tentei levantar a camisa dele, vi marcas que me gelaram. Cortes longos, paralelos, como se tivesse levado dezenas de chicotadas invisíveis. A pele estava aberta em vários pontos, vermelha e inchada. "Quem fez isso?" perguntei quase sem ar. O homem só tremia, os olhos arregalados. Depois murmurou, cuspindo sangue. "Um moleque, de um pé só. Ele ria de mim." O outro homem, o que estava em choque, começou a rir do nada. Uma risada fina, igual a do Saci. Todos recuaram. Eu agarrei os ombros dele e sacudi. "Fala, porra! Quem atacou vocês?" Ele só olhou para mim, olhos perdidos, e sussurrou: "O cachimbo, o cachimbo." E então desmaiou. A ambulância chegou minutos depois, mas a cena já estava marcada em todos. Os vizinhos cochichavam, horrorizados. Alguém comentou: "Eu disse que não era lugar de gente andar de noite." "Mas foram 2 homens feitos." Outro retrucou: "Como é que apanham de um moleque?" Fiquei parado, sem saber o que dizer. Eu sabia a resposta. Não era moleque. Não era humano. Naquela noite, eu não aguentei e fui até a casa do Lucas. Bati na janela dele, desesperado. Ele abriu com cara de sono. "Mano, aconteceu de novo." Ele se ajeitou, preocupado. "O quê?" 2 caras. Voltaram todos marcados, parecia que tinham levado surra de chicote. Eles viram ele, Lucas. Viram o Saci. O rosto do meu amigo ficou sério. "Eu te falei, velho. Saci não morre. Ele tá mais forte." "Como mais forte?" Minha avó dizia que cada vez que o Saci tira o sangue de alguém, ele fica mais preso nesse mundo. Mais sólido. Mais difícil de enfrentar. Engoli seco. E se continuar assim? Ele me encarou com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. "Então não vai parar até todo mundo aqui pagar." No dia seguinte, fui até o hospital tentar saber dos 2 homens. O ferido mais grave tinha morrido de hemorragia. O outro, o que delirava, estava internado em estado catatônico. Os médicos disseram que não sabiam explicar os ferimentos. Na saída do hospital, encontrei a mãe do menino Davi, a mesma que chorava na frente da delegacia. Ela me agarrou pelo braço, os olhos vermelhos. "Você acredita em mim, né?" Ela implorou. "Você também ouviu? O riso, o cheiro de fumo." Eu congelei. Ela sabia. Talvez tivesse ouvido também. "Dona Lourdes..." Minha voz falhou. "O que a senhora ouviu?"
Ela apertou meu braço com força, quase machucando. Ouvi ele chamando pelo nome do meu filho. Do lado da janela, no meio da noite. Como se ainda estivesse aqui. Mas não era ele. Não era o Davi. Um calafrio percorreu minha espinha. Ela me largou, tremendo. Se você sabe de alguma coisa, menino, pelo amor de Deus, me conta. Eu não consegui responder. Apenas virei as costas e saí, com a risada do Saci ecoando na minha mente. Naquela noite, o silêncio do bairro parecia mais pesado. Ninguém saiu de casa. Mas eu sabia. O Saci estava solto. E agora ele estava escolhendo as próximas vítimas.